A Melina é jornalista, criadora e editora do site Maternidade Simples. Esse site também fantástico, que traz assim, muita coisa especial do coração de Deus. Ela tem transbordado muito nesse site. A página aborda com leveza temas relacionados à criação de filhos e reúne mais de 250 mil seguidores. Mulher do céu, tem muita gente atrás de você. Que benção. É uma benção poder transbordar dessa maneira. E é também a autora do livro Ensinando no Caminho, que traz estratégias práticas e, olha, traz mesmo, é de verdade. Para pais e mães cristãos que desejam ensinar sobre fé e disciplina espiritual para as crianças de todas as idades. O assunto é fácil, uma linguagem super simples. Eu estou amando e eu vi que a gente tem muita coisa em comum dentro da estruturação e do desenvolvimento de que você tem com as meninas, né? E a gente tem os meninos. Depois a gente pode trocar. Fazer um intercâmbio, né? A gente pode fazer um intercâmbio com essa galerinha aí. E a gente está muito feliz de poder compartilhar esse assunto que é tão pertinente, né? A gente tem dados assim muito tristes a respeito dessa abordagem de um devocional das crianças, principalmente um devocional familiar, né? Tem uma pesquisa norte-americana que é antiga ainda, né? 2010. De 2010. Qual é o nome do... Barna Group. Barna Group. E ali eles estão falando que apenas 10% das famílias cristãs que vão à igreja tem um culto familiar. Tem a prática de leitura, devocional, orar com os filhos. Apenas 10%. É muito pouco. Pois é. E na verdade, eu vejo isso que ele é um resultado da falta até do devocional pessoal, né? Justamente. Você vai conversar com as pessoas, às vezes assim, você lê a Bíblia todo dia, você ora todo dia, as pessoas ficam, quê? E você não tem como você ter uma vida espiritual saudável se você não se alimentar espiritualmente. Não como você passar isso para os seus filhos se você não tivesse essa noção dessa importância, né? Justamente. A gente tem que primeiro ser o modelo, né? A gente precisa trazer essa carga espiritual para a vida da nossa família, né? Esse exemplo da qual eles precisam enxergar isso em nós. Exatamente. Exatamente. Desculpa, pode falar. Eu gostei muito do exemplo que você dá no livro. Eu sempre falei em todas as palestras que criança é esponja. E a maneira como você traz é exatamente isso, né? A criança ela precisa se encharcar. E para que ela se encharque da palavra de Deus, ela tem que estar pela casa, ela tem que ver os pais fazendo, né? Então, assim, estamos nos identificando com a leitura de verdade. Muito mesmo. E às vezes a gente parece um pouco... não, mas é porque é a Ana, é porque é o Egli. Não, é bíblico. Né? Exatamente. Você sabe que, assim, quando eu escrevi o livro, algumas coisas, assim, eu digo para os amigos mais próximos, parece muito óbvio. Mas para algumas pessoas falam assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha olhado com esses olhos. E muita gente me falava, eu não sei como começar a fazer com meu filho. Então, assim, que para nós, às vezes, já é tão óbvio, porque já faz parte da nossa rotina espiritual, para muitas pessoas não é. E as pessoas, elas não é que elas não querem fazer, mas elas não sabem nem como fazer. Justamente. Não sabem nem como começar isso. Exatamente. E foi assim que, na verdade, surgiu a ideia do livro, né? Porque as pessoas começaram a me perguntar muito. Quando eu comecei a mostrar mais nos stories como que eu fazia com as crianças, volta e meia eu postava foto da Ana Júlia lendo a Bíblia, ou da Manuela, e as pessoas começaram a me perguntar, mas quando que você começou? Que material que você usa? E daí eu vi como as pessoas, elas têm interesse, elas têm um coração realmente interessado, uma vontade, mas estavam completamente, assim, desnorteadas. Muitas porque não têm a própria prática, mas muitas porque sabem que crianças são diferentes, né? Até para ensinar coisa do dia a dia, a gente sofre com as crianças porque elas são diferentes, né? Justamente. Então, eu via que era essa questão. As pessoas precisavam de estratégias que se aplicassem. E o livro ele não se resume em si mesmo, né? Tem muitas coisas que não estão no livro que podem ser aplicadas. Com certeza. Sim.
E eu gostei bastante quando você fala, né, ali no livro, que nós precisamos aplicar. Porque eu acho que o segredo está aí. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia para as crianças, ou eles leem sem entender. Eu adoro dar o exemplo quando meu pequeno, a gente estava lendo Provérbios e ele assim, Deus não se agrada do mexeriqueiro. E eu resolvi perguntar o que se ele sabia. Ele, eu sei, mamãe, é quem planta mexerica. Então, veja bem, às vezes, sem querer, você lendo a Bíblia, se você não pergunta, eu ia criar uma teologia errada para ele, né? Deus não gosta dos plantadores de mexerica. Ele não ia nem querer comer mexerica para não financiar quem Deus não gosta. Exato. Então, a aplicação é muito importante. Muito importante. E você sabe que agora a gente está estudando, essas últimas semanas, a gente está estudando o livro de Provérbios. E eu estou estudando com as duas juntas. Então, a gente lê um capítulo por dia e a gente está anotando num caderno o que o filho sábio faz e quais são as bênçãos que ele recebe, e o que o filho insensato faz e quais são as consequências dos seus atos. Então, a gente lê o capítulo e elas me ajudam a identificar. Porque tem muita coisa desse no capítulo, às vezes não tem muitas, mas às vezes tem muitas coisas. E elas identificam, o filho sabe, ele busca ler a palavra de Deus, ele busca o conhecimento, ele obedece o seu pai, ele ouve a disciplina. E daí, como ele colhe honra, riquezas, saúde, e o zombador, por outro lado, sempre acaba em morte e destruição, morte e destruição. Falei, olha, filha, veja bem. Excelente. E esses dias eu tava, a Ana Júlia, outro dia ela quis brincar de pregar. E daí ela falou que ela ia pegar a Bíblia, que ela ia brincar, que ela ia fazer uma pregação. Daí ela abriu e falou assim, mamãe, eu queria aquele versículo de Provérbios que fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Daí eu abri para ela, né, em Provérbios 14:1, ela leu, e daí ela virou pro lado, assim, acho que se eu não me engano é o 13:1, ou 12:1, não me lembro agora, que fala assim, se você quer aprender, você tem que amar a disciplina. O tolo rejeita a repreensão, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, que legal! Adorei esse versículo. Vamos falar mais sobre isso. Pensar mais. O bacana é que quando os nossos filhos eles entendem esse processo e eles criam essa rotina, é engraçado até de ver, mas eles acabam se destacando até dentro da igreja. A gente já cansou de ver os professores, né, falando a respeito disso, e aí até outros professores falam, mas o Vitor, que é o nosso filho mais velho, o Davi, eles são fora da casinha. Tipo assim, não é fora da casinha. Ele só simplesmente lê, ele tem um tempo de devocional, ele entende isso como algo bom para ele, algo que está alimentando ele. Então ele tem conteúdo né? Ele tem bagagem, ele tem a dispensa dele bem cheinha. E era para ser o padrão, né? Não era para ser o era para ser o padrão. Justamente. Porque eu sempre falo, a minha filha mais velha já está com 10 anos, né? Então a gente tem umas conversas muito profundas sobre várias coisas. E ela já tem percebido o quanto ela precisa estar com o devocional em dia para se sentir mais fortalecida diante das coisas que acontecem na escola. Ela veio falar para mim outro dia que ela estava incomodada, que as crianças estavam falando muito palavrão e que ela não sabia como lidar, que ela estava incomodada. Daí ela orou pedindo para Deus ajudar ela, porque ela falou que ela ficava incomodada, mas que às vezes, quando ela via, ela quase falava, porque estava o tempo todo. Então, é delicado, assim, né? Então, assim, eu sempre falo, filha, é por isso que a gente tem que ficar alimentado. Se você não tiver tua fé forte, teu espírito forte, você não dá conta de aguentar isso. Justamente. E eu falo pra ela, porque ela gosta, claro, como toda criança, de ver televisão, e eu falo, filha, tudo bem, você pode ver, mas você tá alimentando, o que você tá alimentando mais? Você já alimentou teu espírito hoje? Pra você ir agora alimentar outras coisas? Justamente. Então, isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. E eu acho que o mais importante é isso, não é ser uma regra, faça teu devocional, depois sai do quarto. Sim. Mas você entende por que isso é importante para você, filha? Por que você precisa desejar isso? Eu acho que isso é o mais importante, né? É o princípio moral, né? Que ela precisa entender o porquê disso, né? Na verdade, tudo. As crianças, elas aprendem muito mais no entendimento, né? Do porquê das coisas, né? Por que eu não posso andar de bicicleta ali na rua? Por que eu não posso subir em cima do armário? Quando ela entende isso,
o contrário de falar assim, não sobe aí, não faça isso, não, 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 não. Ela fica assim, tá, mas e daí? Aí no outro dia ela Hoje vai ela te repetir. obedece, amanhã, Exatamente. né? E principalmente, não Acho que só no amanhã, mas na casa do amigo, que você não vai estar junto, não é Também. verdade? É. Nessa hora, ele vai ver que pode fazer, então, porque eu não sei qual é a razão, né? E não é nem por maldade, se você parar para pensar. É claro que os nossos filhos devem obediência, devem. Mas é muito mais difícil para eles obedecerem a algo que eles não sabem a razão, isso sem dúvida alguma. E quando você começa a explicar os princípios por trás dos princípios de Deus mesmo, isso vai fortalecendo a fé deles. Eu vejo assim, porque Deus é um Deus que sempre... China. É engraçado até de ver, mas eles acabam se destacando até dentro da igreja. A gente já cansou de ver os professores, né, falando a respeito disso. E aí até outros professores falam, mas o Vitor, que é o nosso filho mais velho, o Davi, eles são fora da casinha. Tipo assim, não é fora da casinha. Ele só simplesmente lê, ele tem um tempo de devocional, ele entende isso como algo bom para ele, algo que está alimentando ele. Então ele tem conteúdo né? Ele tem bagagem, ele tem a despensa dele bem cheinha. E era para ser o padrão, né? Não era para ser o E era para ser o padrão, justamente. Porque eu sempre falo, a minha filha mais velha já está com 10 anos, né? Então a gente tem umas conversas muito profundas sobre várias coisas. E ela já tem percebido o quanto ela precisa estar com o devocional em dia para se sentir mais fortalecida diante das coisas que acontecem na escola. Ela veio falar para mim outro dia que ela estava incomodada, que as crianças estavam falando muito palavrão e que ela não sabia como lidar, que ela estava incomodada. Daí ela orou pedindo para Deus ajudar ela, porque ela falou que ela ficava incomodada, mas que às vezes, quando ela via, ela quase falava, porque estava o tempo todo. Então, é delicado, assim, né? Então, assim, eu sempre falo, filha, é por isso que a gente tem que ficar alimentado. Se você não tiver tua fé forte, teu espírito forte, você não dá conta de aguentar isso. Justamente. E eu falo pra ela, porque ela gosta, claro, como toda criança, de ver televisão, e eu falo, filha, tudo bem, você pode ver, mas você tá alimentando, o que você tá alimentando mais? Você já alimentou teu espírito hoje? Pra você ir agora alimentar outras coisas? Justamente. Então, isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. E eu acho que o mais importante é isso, não é ser uma regra, faça teu devocional, depois sai do quarto. Sim. Mas você entende por que isso é importante para você, filha? Por que você precisa desejar isso? Eu acho que isso é o mais importante, né? É o princípio moral, né? Que ela precisa entender o porquê disso, né? Na verdade, tudo, as crianças elas aprendem muito mais no entendimento, né? Do porquê das coisas, né? Por que eu não posso andar de bicicleta ali na rua? Por que eu não posso subir em cima do armário? Quando ela entende isso, o contrário de falar assim, não sobe aí, não faça isso, não, 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 não. Ela fica assim, tá, mas e daí? Aí no outro dia ela Hoje vai ela repetir. te obedece, amanhã... Exatamente. Né? E principalmente, não só no amanhã, mas na casa do amigo, que você não vai estar junto, não é também. verdade? Nessa hora, ele vai ver que pode fazer, então, porque eu não sei qual é a razão, né? E não é nem por maldade, se você parar para pensar. É claro que os nossos filhos devem obediência, devem. Mas é muito mais difícil para eles obedecerem a algo que eles não sabem a razão, isso sem dúvida alguma. E quando você começa a explicar os princípios por trás dos princípios de Deus mesmo, isso vai fortalecendo a fé deles. Eu vejo assim, porque Deus é um Deus que sempre ele explicava as coisas para o povo, né? Ele ia e falava assim, não se envolva com o povo dessa terra, porque eles vão levar vocês a adorarem outros deuses. Isso não é bom para vocês. Sempre Deus ia falando, o caminho da bênção é esse, o caminho da maldição é aquele. Então Deus sempre nos explica. Foi, né? Então, por que a gente às vezes quer ser tão autoritário, um autoritarismo que nem Deus que apresenta conosco, sendo que ele, se tivesse alguém para ser autoritário, que fosse ele, né? Então, é assim. Ele então, poderia, né? É verdade. Ele poderia, se alguém pudesse, era ele. Mas a gente tem que espelhar mais também nesse modelo de paternidade de Deus, eu acho, sabe? Com certeza. E a gente entende que a criança, ela é um depósito moral que a gente tem que construir nela, né? Porque agora nós já temos um filho na adolescência, ele está com 12 anos. Não adianta, chegou a hora de soltar, eu não posso segurá-lo mais. Eu preciso acreditar que todo o investimento que nós fizemos na vida dele até hoje, ele vai saber usar.
Caso contrário, eu não vou ter a amizade do meu filho lá na frente, não é? Eu não vou ter a parceria com ele. Então, por isso que a gente precisa explicar, né? Quando você explica o motivo, você dá o moral da situação. Exatamente. Estoque tem onde ele pegar na hora da Sim. situação, né? Ele sabe onde buscar, né? Isso eu acho muito importante. Ele saber onde buscar na hora da dificuldade e a gente instruí-lo nesse... Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando você tem uma dificuldade, será que os teus filhos veem que a primeira coisa que você faz é ir orar? Sabe, quando a criança fica doente, a tua primeira reação é vamos orar e depois ligar para o médico, vamos ligar para o médico e depois orar. Ou, né, acontece uma situação na escola, ah, mamãe, meu colega está me perseguindo. A tua primeira resposta é vou atrás da diretora ou vamos orar por esse colega? Então, quando a gente mostra que existe um refúgio em Jesus e que a gente tem nossa fé firmada nele, para as crianças fazem sentido, eu posso correr para esse Deus. Agora, se meu pai e minha mãe não confiam nele, como que eu vou confiar, não é verdade? Exatamente. Com certeza. A gente tá tendo uma prática agora em casa de perguntar para os meninos o que eles têm ensinado na escola. No primeiro dia eles até acharam estranho, falaram assim, oi? Tipo, eu vou lá para aprender, papai. Eu não vou lá para ensinar. Eu falei, de jeito nenhum, você vai lá sim para aprender, mas você tem conteúdos os conteúdos escolares, mas você tem muito a ensinar daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então, o que você ensinou hoje? Ah, hoje eu ensinei a bondade. Eu dei o meu lugar para uma pessoa que não estava conseguindo enxergar o quadro e eu fui lá para trás. Excelente, você ensinou isso para as pessoas, né? De se importar com o próximo. Então, assim, são os princípios que eles precisam carregar e ensinar. Então, sempre eles voltam empolgados, assim, com alguma coisa, tipo, olha, papai, hoje eu ensinei isso daqui na escola. Esses dias ele orou, né? Ah, orou com Um um amigo que amiguinho. estava passando mal e disse que o amigo sarou. Sarou. Aham. Muito legal isso, né? Ai, gente, isso assim é uma coisa que é de chorar de emoção, né? Eu fico assim tão feliz. O ano passado, a Ana Júlia também, acho que ela tava com 4 anos e ela chegou falando que a amiguinha estava doente, que ela tinha orado pela amiguinha. E semana passada, a minha mais velha chegou e falou assim, mamãe, a gente tem que orar pelo pai do Lorenzo. Eu falei, tá bom, filha, vamos orar, o que tem ele? Ah, ele tá muito doente, ele não consegue nem dirigir, ele tem dor no corpo todo. E o Lorenzo falou que não acredita em Deus, mas que se o pai dele for curado, ele vai acreditar em Deus. Olha só. Então, vamos orar, filha, vamos orar bastante, vamos lá. E a gente tem orado todos os dias juntos pelo pai do Lorenzo. E sabe o que é bacana, Mel? Porque nós passamos uma situação faz pouco tempo. Minha mãe, ela estava com câncer e estava internada. E aí, o Vitor quis ir orar pela avó no hospital. Imagina, não pode entrar criança. Então, tivemos que pedir autorização para assistente social. Resumindo, ele foi, orou até pela assistente social. Orou por todo mundo. Só que no quarto da minha mãe tinha uma senhora que estava com muita dor, já no estágio terminal. Muito E forte. no outro dia ela ia amputar a perna. E ele orou por ela. Porque ela tava com trombose. Eu tava lá com ele. Isso. Aí orou por ela e ótimo. No outro dia, minha mãe mandou a mensagem que ela não amputou a perna. Passou 3 dias, ela faleceu. E aí eu fui muito triste dar a notícia para ele. Eu fiquei pensando, nossa, como que vai ficar a fé dele? Que incrível. Quando eu contei para ele que ela tinha falecido, ele fez, graças a Deus, ela morreu com perna, mãe. Então, veja bem, eu preocupada, né? Então, não, assim, nada, depois que você estocou, nada vai abalar. Deus mesmo ontem, hoje, amanhã, né? Permitiu que a mulher não amputasse a perna para morrer com a perna, enfim. Claro. Então, muito a pena isso. A gente precisa ver mais, né? E eu vejo que assim, deveria ser natural, não sobrenatural. Exatamente. E eu vejo que a gente menospreza às vezes, não por maldade, óbvio, mas o poder do Espírito Santo de falar com os nossos filhos, né? Do jeito pessoal. A gente fala assim, ai Deus, e agora? Como que ele vai ficar? Ou como que ela vai enfrentar essa situação na escola? Ai, tá muito difícil para ela, eu sei. Só que o Espírito Santo, assim como ele é nosso consolador, nosso ajudador, nosso tudo, ele também é dos nossos filhos. Então eu vejo que às vezes falta a gente orar mais nesse sentido e crer que Deus é poderoso para falar com os nossos filhos da maneira que eles vão entender, sabe? Sim. Então, criar essas cargas espirituais sobre eles, digamos assim, Isso. né? Eu gosto dessa palavra, de cargas de poder do Espírito,
para que eles possam também acessar isso e entender que eles têm um entendimento muito aguçado das coisas espirituais, sim. Eles não são ignorantes das coisas espirituais, não são ingênuos. E a gente tem que aproveitar para aprender com eles também, sabe? Eu estava falando com meu marido semana passada, 2 semanas atrás, estava muito frio em Curitiba, igual hoje. Hoje está 9 graus, gente. Oh, meu Deus! Eita. Ai, que estamos de blusa, de calor. Nossa, tá muito frio. Com o ar ligado ainda. O meu marido, ele tem um fogãozinho a lenha que ele esquenta no corredor da casa, ele liga. Não é fogão a lenha, é só aquela salamandra, assim, né? Não tem a chave. Que ele esquenta quando tá muito frio, para esquentar a casa. E ele faz isso todo o inverno inteiro. É vida normal, super comum já há anos. E ele acendeu. Outro dia foi tomar banho e a Ana Júlia já estava dormindo. Ela levantou da cama, chegou para mim e falou assim: mamãe, estou com medo. Eu falei: medo do quê, filha? Ela falou assim: eu sonhei que a casa tinha pegado fogo inteira. Uau. Eu falei: ok, então pode deixar que a gente vai orar, isso não vai acontecer. Eu vou falar pro papai para ele conferir se tá tudo certo. Eu olhei e falei assim: amor, pode... eu não vou menosprezar, entendeu? Porque, com assim, certeza. ela acordou do nada, veio me falar isso. Então, por favor, dá uma conferida, ver se tá tudo bem. A gente também tem que estar sensível, porque Deus fala através dos nossos filhos, conosco mesmo, né? Fala demais. Eles têm uma sensibilidade fora do comum, né? A Bíblia, Jesus, ele sempre falava, né? Para aprender com as crianças. Por causa da sensibilidade que eles tinham e a simplicidade, entender a lógica do reino de Deus de uma maneira pura e simples, né? Qual a gente já cresceu cheio de barreiras, cheio de limitações, cheio de bloqueios, que muitas vezes a gente tem mais dificuldade em entender isso. A criança não, ela já se joga de cabeça, né? Quantas vezes eu tenho ministrado em muitos lugares, eu vejo crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo, eu vejo crianças assim com poder enorme de cura, de libertação, crianças assim que estão vivendo experiências incríveis e de uma maneira assim, ó, parece que sabe, você não precisa botar a lenha, ficar esfregando a pedra, bora esquentar esse trem aí. Nada, elas, de repente, elas pegam fogo muito rápido, né? E eles ouvem a Deus de uma maneira surreal, né? O nosso filho, ele tem tido experiências incríveis na devocional dele, de ouvir a Deus. Ele falou assim: papai... Ele elegeu um quarto, né? Ele tem o quartinho dele, ele pega lá um quartinho da bagunça lá, ele se enfia lá, ele louva, ele lê a Bíblia, ele tem um caderninho dele que ele anota tudo aquilo que Deus está falando com ele. E ele falou assim: papai, Deus fala comigo como o Senhor está falando comigo. Eu ouço a Deus igual que eles assistiram os 10 mandamentos. Ele falou assim: eu ouço a Deus igual Moisés ouvia lá no monte. Eu ouço a voz de Deus. E esses dias nós tivemos uma experiência incrível, né? Há uma semana atrás, nós tivemos a mãe da Ana, ela veio a falecer do câncer, né? Domingo passado, retrasado. Não, passado. Passado foi ontem, né? Ou retrasado. Passado. E nós estávamos em viagem, nós estávamos ministrando em Matelândia. E nós recebemos a notícia de madrugada, né? E ela faleceu dormindo, né? Ela já estava no hospital, ela ia fazer um procedimento, mas ela dormiu e simplesmente Deus a levou. E num tempo com Deus, assim, o Vitor, Deus já tinha falado para ele, porque ele pediu para Deus, ele falou assim: Deus, eu amo tanto a minha avó, por favor, cura ela. E aí Deus falou para ele assim: eu vou curar meu filho, só que a cura eu vou levá-la para mim. Eu vou curá-la trazendo ela para mim. Essa vai ser a minha cura para ela. E vai ser bom. Aí ele falou: ah, sério, Deus? Então faz o seguinte, leva ela dormindo, para ela não sofrer. Aí, beleza, ele entrou nesse acordo com Deus e ótimo. No dia que nós fomos contar para ele, né, do falecimento da avó e tudo, né, uma avó que ele ama demais, amava demais. E aí nós falamos: filhinho, lembra aquele papo que você teve com Deus e tal? A sua avó dormiu ontem e hoje ela acordou nos braços de Deus. Ele fez assim, ó, yes! Aí depois ele fez assim: opa, desculpa, mamãe, é que... Que bonitinho! É que isso só comprova o quanto eu tô ouvindo a Deus. E ele me ouve! E ele me ouve, e eu falei isso para vocês. Ele me ouve e eu tô ouvindo ele. E ele ficou extasiado. Ele falou assim: caraca, é mesmo, isso é real. A comprovação tá aí, agora todo mundo vai acreditar em mim. Porque
Às vezes ele acha que ninguém acredita que ele tá ouvindo. É. Foi E Foi isso bem- alimenta a nossa fé, né? Esses Meu testemunhos Deus. alimentam. E eu vejo assim que a gente tem que mostrar isso para os nossos filhos mais, sabe? Os nossos testemunhos de vitória, as coisas que Deus faz pela gente todo dia, além das coisas pequenas que às vezes a gente deixa passar sem ver que é a mão dele, né? Justamente. Eu sempre insisto nisso, tipo, de a gente agradecer, mas assim, a gente agradece pelo alimento, mas a gente tá indo pra escola, agradece pela escola, a gente agradece pelo carro que a gente pode ir nesse frio pra escola, porque a gente não precisou pegar Tudo. ônibus, graças a Deus. Então a gente agradece pela cama que a gente tem pra dormir. Eu sempre insisto isso porque a gente já passou por fases, as minhas filhas não, mas eu já passei por fases financeiras muito mais difíceis. Sim. E eu sei como cada um desses é um cuidado de Deus. Nas fases difíceis também estava sendo cuidada, né? Mas eu gosto que elas vejam que existe se mover. Eu gosto de contar testemunho de quando eu era adolescente, de coisas que Deus fez, porque eu acho que isso alimenta a fé deles também, Com sabe? certeza. Eles podem pedir, eles podem clamar por milagres, eles podem pedir coisas que não vão acontecer e você vai continuar amando a Deus mesmo que não aconteça, sabe? Então, acho que tudo isso a gente tem que estimular mesmo nos nossos filhos. Com certeza, com certeza. Isso é demais. E sabe, Mel, uma das perguntas que mais me fazem quando eu tô ministrando para pais alguma coisa, não sei como que é para você, mas é assim, é bem isso. Os pais muitas vezes eles querem colocar uma prática de devocional, mas eles têm medo de obrigar o filho a fazer a devocional e ele Traumatizar então aí pegar birra de Deus, né? Então, assim, até vou deixar você falar, porque eu vejo no livro, é exatamente isso, e a gente não pode, né? Eu sou meio assim, curta e grossa, eu falo, você não obriga seu filho para a escola? Outro dia eu respondi isso aqui, porque eu falando de como fazer com a igreja, e uma pessoa falou, você vai obrigar sua filha a ir para a igreja? Eu perguntei, você não obriga a ir para a escola? Você esperando ela crescer para dizer o que quer? Mas enfim, mas as pessoas responderam por mim também, a pessoa... Ótimo! Você sabe que assim, eu sou muito assim também, curta e grossa nesse sentido assim. Você escolhe, se seu filho fala que não quer comer o dia inteiro, você deixa ele não comer nada o dia inteiro? Você deixa ele não tomar banho? Você deixa ele não ir para a escola? Tantas coisas que são fundamentais. Então, assim, partindo do pressuposto que estamos falando para pais e mães cristãos, eu entendo que as pessoas compreendem o valor disso. Primeiro começa aí. Só que aquilo que a gente falou, né? Tem gente que não tem nem a próprio alimento diário e daí por isso não consegue entender a importância. Esse trauma é para eles, né? Exatamente. E sabe uma coisa que eu vejo também? As pessoas, elas não sabem explicar a Bíblia para as crianças. A criança está com umas perguntas e a pessoa assim, não sei. Nossa, Deus, papai, mas por que eles tiveram que sair do Egito, o Mar Vermelho e não sei o quê? Não sei, filho. Deixa eu pensar. Mas, nossa, matar o cordeiro para passar o sangue na porta. Não sei. Então, as pessoas, elas não estudam, não se alimentam e daí por isso elas não sabem passar. Então, é muito mais fácil deixar que o Ministério Infantil resolva na igreja do que, às vezes, assumir para si. Mas vamos partir do pressuposto que todo mundo aqui gosta, entende, ama a palavra de Deus, só está com dificuldade de passar para as crianças. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo é que a gente não precisa ter o formato, assim, bitolado, né? Para as crianças maiores, que são, no caso dos nossos filhos, a partir dos 8, 9 anos, que já têm alfabetização bem feita, já sabem ler tranquilo, já tem um pouco de disciplina, é até legal que eles aprendam a ir para o quarto deles, fazer isso sozinhos, para ter esse momento com Deus, de ouvir Deus. Isso não vai acontecer ali no meio da bagunça, às vezes, da casa. E daí, por isso que eu gosto de livros devocionais. Porque eu acho que os livros devocionais, eles acabam... Sim, tem as perguntas, né? Guiando, né? Porque, assim, que eu acho muito bom o livro devocional. A Manuela, no passado, ela fez o Pão Diário Kids. Esse ano ela tá com os Intencionais, que já é de adolescente. Mas eu acho muito legal porque ele guia a criança. E daí você pode estabelecer também com a criança a leitura de um capítulo por dia, ou 2 ou 3 da Bíblia, porque ela também já tem idade e maturidade para isso. Então, você pode estabelecer uma meta com a criança, né? A Manuela quis do Gênesis, mas tem criança que pode começar de Mateus, João, né? Provérbios. Claro. E depois você conversar para ver o que a criança aprendeu, o que ela, se ela teve alguma dúvida, o que ela leu. Isso é muito importante. Por os menores, a gente tem que ser lúdico, né, gente? A gente pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia mesmo. A Ana Júlia estava numa fase de todo dia querer pegar um versículo de Provérbios. Beleza, tá ótimo, pode ser isso. Então vamos pegar um versículo de Provérbios e vamos falar sobre ele.
Já teve dias que ela estava mais assim, resistente, não queria. E a gente fala, filha, a gente tem que estudar a Bíblia. Então a gente pegou o aplicativo da Bíblia, do YouTube. É bem legal. E nós lemos uma historinha do aplicativo, que é divertida, mas é uma história bíblica. A gente pode entender, né, a palavra de Deus sobre aquilo. A gente também já fez cruzadinha bíblica, que a gente tinha que pegar os versículos, preencher as palavras e fazer a cruzadinha. E ali a gente está entendendo o versículo. Eu pergunto se ela entendeu. Então a gente não precisa ficar assim tão bitolado, né? A gente gosta de pegar versículo, às vezes, uma parábola de Jesus e fazer um desenho. Cada uma faz um desenho do que entendeu da parábola. Então, não precisa ser sempre a mesma coisa todo dia. Porque a criança não vai se interessar uma hora. A criança tem 30 dias, né? Sim. Não sei se você sabe, mas quando nós começamos o projeto Que Discípulos, que está lá no canal do Mundo de Otávio, se você está aí vendo e não conhece, entra no YouTube, O Mundo de Otávio, que lá tem um canal bem legal, específico para criança, inclusive nasceu por conta do devocional que a gente faz com os filhos, e aí os meninos falaram assim, escuta papai, toda criança tem isso que nós temos? Eu falei, o quê? Esse tempo de aprender de Deus, dessa maneira, você explica tão legal assim a palavra. Eu falei assim, meu filho, eu acho que não. Mas a gente pode tentar ajudar de alguma maneira. Na verdade, ele achava já que não, porque ele tinha conversado com os amigos e ninguém tinha, né, da escola. É verdade. Aí ele veio com essa indagação na cabeça, né? Ele veio assim com isso. Nossa, só a gente que tem isso? Eu falei, olha, são poucas pessoas que têm. Mas como a gente pode ajudá-las? Aí um deles levantou a mão e falou assim, eu sei, a gente pode gravar as nossas devocionais e jogar no YouTube. Para as pessoas compartilhar com elas. Eu falei, boa ideia! Vamos pensar sobre isso. E aí nasceu o Que Discípulos, com histórias práticas contadas por eles, para que as crianças possam entender. E às vezes o pai que não sabe explicar muito bem a Bíblia, entra lá, assiste um videozinho curto, de 5 minutos, 6 minutos no máximo, e aí ele vê e fala assim, e aí filho, entendeu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Né? Ali já explica muita coisa, e é bem legal. E nasceu por conta do devocional que a gente faz em casa. Isso muito legal. E veio deles, né, das crianças. Isso é muito legal, né? Porque as crianças, elas têm um interesse. A gente fica... Se você parar para pensar, cada coisa que as crianças se interessam na escola... Na escola da Ana Júlia é por projetos, né? Então, eles pegam um projeto desertos e eles estudam tudo sobre os desertos. Você acha que se você pegar e colocar o povo de Deus no deserto, com pão caindo do céu, com o mar abrindo, com um pássaro caindo para eles comerem... É muito conteúdo. É muita coisa. Eles vão adorar, vão se divertir. A gente só precisa entender que é tão interessante quanto a Manuela gosta de Star Wars, né? Olha, o mundo de Star Wars é muito chato, meu. Você pensa, tem tanta coisa mais legal na Bíblia que ela pode querer entender se eu trouxer para ela, sabe, esse conteúdo mesmo. Só que a gente tem o preconceito. Ai, Bíblia, criança não vai gostar, né? A gente tem todo esse preconceito já estabelecido de que criança não gosta. E às vezes a gente vê que até os pais investem na leitura de um... Não há um problema nisso, mas à noite vai pôr a criança a dormir e lê um conto de fada, lê um... né? Quando nós temos histórias assim para todos os públicos, vamos dizer assim. Eu que tenho menino em casa, uau! São muitas guerras. Um é apaixonado por Davi, porque ele ama Davi, claro. Mas o outro é Josué, sabe? Porque ele é corajoso, ele é forte. Então você tem que mostrar isso, né? Trazendo para o campo deles. E por isso a aplicação que a gente já tinha falado. Tá, então se fosse no dia de hoje, vamos pensar. A muralha de Jericó, talvez é uma prova muito difícil que ele tem para fazer amanhã. Então, o que nós temos que fazer? A gente faz a nossa parte, estuda, mas Deus também está conosco, né? Vamos orar. Então, a gente precisa ir trazendo contextualizar para os dias deles, né? Com certeza. E isso exige, é que eu vejo, uma das nossas dificuldades é que isso exige muito de nós, pais e mães. Exige que nós tenhamos tempo para ouvir os nossos filhos. Exatamente. Que a gente sente com ele, que a gente converse, que a gente se importe com as coisas que eles se importam. Mas às vezes você vai ver os pais estão tão ocupados com tantas coisas que muitas vezes nem são relevantes, que a gente esquece que esses 10, 15, 18 anos que eles estão com a gente precisa se dedicar a ouvir, a entender. Você sabe que eu, assim, às vezes eu
me surpreendo que a Manuela vem me contar uma coisa que eu nem imaginava que ela estava passando. Eu fico pensando, será que me faltou perguntar? Será que me faltou perceber? E a gente precisa estar mais atento. Só que a maternidade e a paternidade nos dias de hoje se tornaram meio sinônimo de coisa ruim, de coisa difícil, de coisa sofrida. E tudo bem, tem as partes sofridas, ninguém está dizendo que não tem. Mas aí parece que todo mundo só se entregou para a parte sofrida e não está vendo que a gente tem que crescer, amadurecer e ser responsável para dar conta dessas crianças, né? Porque as pessoas, elas não querem gastar tempo, elas não querem sentar para conversar, elas não querem perder seus 20 minutos antes de dormir para ler uma história, não é verdade? Para perguntar... Porque estão cansados, vem no dia e tal, aí joga um monte de coisas, uma carga muito forte e não sabe a importância que isso tem lá na frente, né? Depois vai ter que perder tempo correndo atrás do filho que está aí de madrugada perdido. Enfim, um monte de coisa, né? Amizades, não construiu algo legal para os filhos saberem identificar uma amizade boa de uma ruim, enfim. Eu li num livro, aquele livro Fé Começa em Casa, muito bom esse livro, e ele fala assim que cada vez que você senta com o seu filho para ouvir, para conversar, agora na infância, você está tendo a chance de moldar o caráter dele no futuro. Justamente. Então, cada tempo que você gasta hoje com o seu filho, ouvindo, gastando o seu tempo, você está uma participação nesse futuro dele, sabe? De moldar realmente o caráter, de moldar o futuro e de abrir espaço, bem isso que você falou, para esse diálogo, porque lá na frente eles precisam entender que eles são ouvidos. Vocês entendem mais do que isso da parte da psicopedagogia, mas depois chega num tempo que o adolescente fala, nunca fui ouvido, agora eu não quero mais, né? Tem hora que transiciona. Eu nunca fui ouvido, agora eu não quero mais também. Não é verdade? Exatamente. Eu até digo muito sobre... Eu adorei o nome do seu livro, Ensina a Criança no Caminho. E a gente está pensando que é para ensinar o caminho. E tem diferença, né? Se você ensinar, a palavra diz, ensina a criança no caminho, quando for grande não vai se desviar. Mas tem criança, então por quê? Toda promessa de Deus, ela não tem que ser cumprida? Tem, mas você ensinou no caminho? Ou foi o caminho que você ensinou, né? E até por isso que eu tinha comentado sobre a adolescência. Gente, é até 12 anos que você tem que estar investindo. Formação. Por uma questão neurológica mesmo. A partir dos 12 anos que vai iniciar o amadurecimento da parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisão. Então, inicia aos 12 e se encerra aos 21 se bem estimulado. Mas para que ele saiba o que ele tem que fazer, você tem que ter investido. Mas é muito novinho, mas é muito pequeno, você perde tempo. Um dia perdido vai fazer falta lá na frente. Claro. Então, precisa... eu gosto muito da parábola do semeador para os pais. É bem isso. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma era que estamos jogando as sementes à beira do caminho. Infelizmente. A gente não... a terra é o coração das crianças. Né? É ali que a gente precisa estar cultivando, airando, mas... Muitas vezes nós estamos sem tempo para cuidar dessa terra. E aí vai acontecer o quê? Essa terra vai ficar seca, não vai frutificar como deveria. E nós seremos responsáveis por contaminar esse solo, né? Com certeza. Criança nasce um solo fértil. É verdade. Você sabe que eu gosto muito da versão NVI, que ela fala assim, no Ensina no Caminho, né? Fala, ensina a criança nos objetivos que você tem para ela. E quando ela for grande, ela não se desviará deles. E eu gosto desse aspecto porque ela tá falando de várias coisas, né? Parece que sai além só do caminho espiritual que a gente pensa. Então você coloca aqueles valores, aquelas questões que a gente fala, olha assim, ela não tá olhando, ela não tá percebendo. Mas eles estão percebendo, eu não lembro qual livro agora que eu tava lendo, porque eu tava lendo uns 3 na semana passada. E o autor falava assim, às vezes você quer tanto ensinar o seu filho a honrar você, pai e mãe, como autoridade, mas você não honra suas autoridades básicas, você não honra as leis de trânsito. Você mexe no celular dirigindo e você acha que a criança não tá vendo. E você acha assim, mas é bem rapidinho, não importa, é a lei, é a lei, é a lei. E você tem que mostrar que existe uma honra à autoridade, que existe uma obediência. Daí você não obedece aquilo que é para você, mas você quer que a criança obedeça a você. Você não obedece uma simples regra do trânsito na frente da escola, onde não pode estacionar, mas a criança tem que obedecer as regras da casa. Então, assim, tudo bem que a criança pode obedecer uma época só por
não quero problema com meu pai e com a minha mãe. Mas quando chegar nessa fase da tomada de decisões que você comentou, daí isso não vai se sustentar mais. Isso. Uhum. Justamente. Por isso que tem que dar a moral. Por que que você precisa obedecer, não é? Uhum. Você falou de um livro, eu lembrei de um que foi assim, para mim foi um divisor de águas. Como gravar a fé no coração do seu filho. É um livro Desse eu não pequenininho. conheço. É um livro pequenininho, maravilhoso, e ele é todo baseado em Deuteronômio 6. Que legal! Exatamente isso, né? Sem ler, você, de certa forma, aborda no seu livro. Uhum. É isso. Nós temos que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Isso vai transbordar. Porque senão eu vou estar só recitando as leis para o meu filho. E jamais vou gravar no coração dele, que deveria ser o objetivo, né? Então, a gente tem mesmo que pensar como nós agimos. E por que que nós vamos respeitar uma autoridade? Porque, em primeiro lugar, a gente ama a Deus. Então, por isso que é necessário viver, tanto que ele coloca como um objetivo de vida para a família. Que sejamos pais de 6, eles chamam, né? Que é Deuteronômio 6. Então, perguntaram ali, né? Como gravar a fé no coração dos seus filhos. É o livro. É o livro. E o outro que também, esse eu também lembrei agora, era o Instruindo o Coração da Criança. É ótimo. Coração da criança. E o Pastoreando, né? O Pastoreando não comecei ainda. Eu terminei o Instruindo, vou ficar pastoreando. Mas é que tem muito livro riquíssimo. E às vezes eu fico decepcionada, porque a gente gasta tanto tempo com tantas coisas e a gente não se dedica a estudar sobre isso. Exatamente. A estudar como ensinar para as crianças. E assim, eu estava falando para minha filha esses dias, né? Eu falei, filha, porque a Manuela quer um celular. Eu falei que o celular dela vai ser com 12 anos. E eu falei, filha, aproveita que agora você não tem celular, você vai no banheiro e leva um livro. Os adultos levam o celular pro banheiro e não leem mais. Boa. Você tinha que deixar o celular da porta para fora e só usar livro. Isso mesmo. Porque a gente gasta muito tempo com o celular. Isso. A gente podia estar se enriquecendo. Tem tanto livro bom, gente. Tanto livro bom. Eu fico maluca de tudo que eu quero ler. Muito mesmo. A gente tem muito conteúdo e a gente precisa buscar mesmo isso. Usufruir deles, né? Porque as pessoas abriram caminho pra gente, né? Quanta gente estudou, orou, jejuou, se sacrificou pra ter esse conteúdo. Tá aí, tá na nossa mão. A gente perde, às vezes, preciosidades. E daí depois chega, meu filho não quer obedecer, não quer ir na igreja, não quer fazer devoção. O que eu faço? Então, vamos começar do princípio de buscar a instrução que tá na tua mão já. Ora por mim. Eu oro por você, oro pelo teu filho. Mas e daí? O que você tem feito pra mudar isso? Fica na mão do outro, fica difícil, né? Justamente, hoje a gente está vivendo uma fase da terceirização, né? Tudo é terceirizado. Até educação cristã, educação de casa, babá dentro de casa, tarefa. Tem gente ganhando muito dinheiro, abrindo casas para ajudar as crianças a fazer tarefa. Vê que a gente está perdendo a essência da família, do envolvimento, do relacionamento, do estar junto. A gente perde a oportunidade de exercer o Deuteronômio 6, né? Que é o levantar, ao deitar, no caminho, indo para a escola, voltando da escola, no banheiro, na bicicleta. Qualquer lugar é tempo da gente aprender. E aprender da maneira correta, com princípios e valores que vai nos conduzir para uma vida de sabedoria, de entendimento, de graça, né? Jesus ele crescia dessa maneira. Eu acredito que Jesus teve bons referenciais. Não só do Pai eterno, porque ele era também filho de Deus, mas também dos pais presentes aqui na Terra. Né? Maria, José, né? Se Jesus ele crescia em graça e entendimento diante de Deus e dos homens. Ou seja, Maria estava fazendo um bom papel ali, educando o menino, José também, botando o menino na linha. É verdade. E assim, isso que você falou, bem isso que você falou, eu achei muito, muito legal essa tua abordagem. Porque quando a gente perde o tempo junto, a gente perde a chance de aplicar o Deuteronômio 6. Porque é bem isso, a gente fica querendo, às vezes, tão preocupado com como fazer o devocional com o meu filho, que a gente esquece que não é só sentar e fazer 15... Não é. Fazer devocional. É o dia todo. Ontem eu tava assistindo o Masterchef com a Manuela. A gente agora tá super animada me acompanhando. E assim, alguma coisa aconteceu lá. E daí ela falou assim, esse comportamento não é legal, né? Jesus não ia gostar disso. Eu falei, é verdade. E daí a gente tem que aproveitar as coisas que acontecem. Abrir o coração.
Então é todo o tempo, é andando, sentando, levantando. E a gente tem que lembrar que devocional é maravilhoso, mas ele não é tudo. Então a gente tem que estar mergulhado nisso realmente, entendendo que a gente tem aí 18, 19, 20 anos com os nossos filhos para moldar, para instruir, para inculcar a palavra de Deus neles. E é como você coloca lá no seu livro, né, Ensinando no Caminho, o devocional, a aplicação do nome, né, devocional, é uma devoção. Ou seja, você não é devoto só quando você vai na igreja. Você não é devoto quando você está ali, ai, Senhor, obrigado pelo alimento. Não, você é devoto em todo tempo, meu filho. Então você tem que entender que a sua vida, ela precisa ser de devoção, de devocional constante. A toda hora, aprendendo. Ontem mesmo eu aprendi assim, uma lição tão preciosa de Deus, compartilhei na igreja ontem que eu estava ministrando, andando de bicicleta, ensinando meu filho a descer de bicicleta, ele estava descendo uma ladeira assim, e aí ele deu uma cambalhada lá no final da ladeira, eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu achei que estava vindo um carro, e aí eu me descontrolei. Eu falei, fica tranquilo, que eu tô olhando você, e eu tô olhando se vem carros, e aí eu vou te avisar. E eu vou te avisar porque você está ao alcance da minha voz. Aí Deus falou comigo, falou assim, uou, eu também estou olhando para você, meu filho. Eu estou cuidando de você, eu estou vendo se vem algum perigo em volta. A única coisa que eu lhe peço, fique ao alcance da minha voz. E aí, eu falei isso para ele, uou, cara, papai, é muito legal isso, né? Legal. Às vezes, outro dia a gente estava indo para a escola e agora no inverno tem uma planta, não sei qual que é, mas ela é uma árvore que fica com umas flores roxas, muito bonitas. E ela fica no inverno, ela fica toda florida, é impressionante, é uma coisa que chama muita atenção. Mas é só no invernão, do pior das temperaturas. E eu passando, eu olhei e falei, filha, olha que sensacional essa planta, olha como ela tá bonita. E ela, pois é, eu falei, e você imagina só, no inverno. Todas florescem na primavera, mas ela floresceu no inverno. Olha que sensacional. Às vezes as pessoas falavam assim, essa daí não vai florescer, mas é que não é na primavera o tempo dela, é no inverno, cada um tem seu tempo. Por isso você percebeu a referência? Assim, tá bom, mamãe, eu já percebi a referência, insistiu tanto, né? Entendeu a referência? Porque daí é assim, a gente tem essa mania, tudo que a gente vê, a gente quer explicar, quer falar, quer trazer. Porque também acho que é uma coisa nossa, né? Eu sou muito visual e aplicar, e metáfora, e figuras. Sim, a gente vai assistindo filmes, eu já vou falando para eles, eles mesmos já vão falando, olha papai, isso parece aquela referência, não sei o que, assistindo filme no cinema, Vingadores, super-heróis, que aqui é a molecada, né? Aqui é o filme dos heróis. É isso aí. Mas eu achei interessante que eu acabei pegando o livrinho de devocional do Vitor, né? Na verdade, é um caderninho, coisa simples, que ele usa para escrever quando Deus fala com ele, conforme a gente orientou. E eu achei legal que um dia ele tinha escrito exatamente isso, que Deus falou para ele, filho, eu quero que você seja como Aladim. Ele tinha acabado de assistir o filme. Que você veja as pessoas na escola e realize os desejos, mas você tem que crer em mim e orar, que eu vou realizar. Eu falei, gente, que genial! É ótimo isso, né? Eu amo fazer analogia dos filmes com a palavra de Deus. Porque eu penso assim, né? Se a gente não aproveitar esse momento, porque assim, mas primeiro que a gente tem que observar o que eles estão assistindo, porque tem muita coisa que não passa no crivo, né? E a gente acha que tá tudo bem, mas hoje em dia não tá mais. Hoje em dia tá tudo muito misturado. Hoje em dia tá muito complicado, né? Mas agora a gente está ali, aproveita esse momento, passa a palavra de Deus. Tem tanta coisa. Ontem eu estava vendo o Rei Leão pela primeira vez, eu nunca tinha assistido, né? Fui assistir com ela. E daí, na hora que o Scar chega lá pro Simba e fica, não, mas não é bem assim, teu pai não quer que você vá lá, sei o quê. Eu falei, não foi assim que Deus disse? E daí, né, a gente já... Porque daí eu até pausei para falar, gente, às vezes é bem isso. Vão chegar para você e falar, teu pai e tua mãe não sabem, não é bem isso que eles estão querendo dizer. Né? Eu falei, tudo que você não pode fazer na frente do teu pai e da tua mãe, você não pode fazer. Então, assim, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ficar ligado, tem que estar tendo esse tempo com os nossos filhos para aproveitar toda a situação. É isso que vai marcar. Eu acho que o que muda na educação dos filhos é a intencionalidade. Né? Quando você assiste um filme com ele, faz isso, você está sendo intencional na vida dele. E é nosso papel ser intencional na vida dos nossos filhos. Caso contrário, nós vamos simplesmente criar filhos. Exatamente. Né?
Exatamente. Sabe que ontem eu pensei nisso, eu falei, Deus, eu vou fazer um post só sobre intencionalidade na família. Porque é essa palavra que falta. Para todas as áreas. A gente fala dessa questão intencionais. mas no dia a dia, você tem que ser intencional em ensinar o seu filho que vai enfrentar dificuldades na escola com uma pessoa ruim e você não vai revidar. Você vai aprender a dar amor em vez de dar ódio. Então, tudo é intencional. Tem que ser intencional, sabe? Não só deixar a vida levar porque é difícil mesmo. Meu filho não quer, deixa. Não tem problema isso agora. Não, a gente tem que parar e pensar. Hoje eu vou ensinar o meu filho a comer salada. E eu vou fazer isso, né? Tem que ser intencional em todas essas coisas. Exatamente. Jesus era intencional em tudo. Ele ensinava por parábolas e ele aproveitava a intenção do momento. Ele pegava lá, hoje eu vou falar com um agricultor ali, então eu vou usar uma história de agricultura, vou trazer uma parábola referente àquilo que ele já vivencia, para que ele entenda um pouquinho da graça e do amor de Deus na vida dele. Hoje eu vou falar com os pescadores, então eu vou usar o barco, eu vou usar a pesca, eu vou usar o peixe. Então, Jesus era intencional em tudo. A gente tem um mestre que nos ensina a ser intencionais em tudo. Né? As parábolas de Jesus. E hoje, né, nós vivemos esse mundo aqui, a gente tem que ser intencional em tudo. Tá no shopping, seja intencional. Tá no cinema, seja intencional. Em qualquer lugar. A intencionalidade, claro, trazendo esse conceito moral, ético, de valores que estão sendo armazenados na cabecinha deles e que eles vão utilizar isso com muita força quando mais adultos, né? Você falou que Jesus foi falar com os agricultores, eu pensei que ele foi evangelizar os mexeriqueiros, né? Os mexeriqueiros. Coitados dos mexeriqueiros. Que afinal, Deus não gosta deles. Mas eu acho que é isso. Eu vejo assim, que a gente tem eu vejo que muitas coisas ficam mais fáceis na maternidade também, quando a gente começa a fazer isso. Porque a maternidade e a paternidade já são difíceis por natureza. Você lidar com um ser humano que é de natureza caída dentro dele. Muitos ainda não nasceram de novo, porque, né, ainda são pequenininhos, então não tiveram um encontro com Jesus, não tem o Espírito Santo habitando dentro deles ainda. Então, é desafiador se a gente pensar nesse aspecto. Agora, quando você começa a ensinar os princípios, é sempre aquilo que a gente está falando, depósito. E daí, de repente, aconteceu, por exemplo, com a Ana Júlia, que é a mais nova, que é mais temperamental em alguns aspectos. Eu dar uma ordem para ela fazer cara feia e eu falar, por que tá de cara feia? Hein, Caim? O pecado tá na porta, cumpre é você dominar. E dela já lembra da história. E daí ela fala, outro dia ela falou pra mim, ela falou, mamãe, a gente não pode ficar de cara feia desse jeito, né? Porque o pecado tá na porta, a gente tem que dominar. Então, já tá lá o depósito. Então, a gente consegue alertar e trazer o princípio antes que a criança faça o errado. E às vezes a gente tem essa função também, de tentar prevenir o erro, de mostrar, você tá indo pra esse caminho. Deus fez bem isso com Caim, né? Deus foi lá com Caim. Não tá legal, você vai acabar fazendo errado. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Então, por que a gente não aprende com ele também esse aspecto? A gente fica tão magoado pessoalmente quando a criança faz uma expressão que a gente não gosta, que a gente esquece de falar, você está quase fazendo errado. Agora, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Então, a gente tem que estar criando esse depósito para sacar na hora certa mesmo, né? Isso aí. E educar na palavra, né? E não dizer, Jesus não gosta. Não gosta. Nesse livro do Instruindo o Coração da Criança, ela fala, né, que a gente espanca as crianças com a palavra de Deus. A gente usa a palavra pra só, Jesus não gosta, porque o pai da mentira é o diabo, porque você se ira, dá lugar ao diabo. Eu confesso que eu já fiz isso um pouco, gente, uma época, mas eu aprendi a fazer os dois caminhos. O pai da mentira é o diabo, porém, tem graça em Jesus pra gente não pecar mais, aleluia. Isso. Pensa na escola que eu trabalhava, eu era coordenadora, a professora veio falar comigo toda sem graça, porque o pequeno tava chorando, porque ele tinha contado uma mentira. E aí a professora falou que ia chamar o pai. Não, por favor, eu não quero que chame meu pai, porque eu não sou filho do diabo, eu não sou Aí ela veio falar comigo toda cheia de dedo. Olha, acho que vocês estão pegando pesado. Não, o pai da mentira é o diabo, eu já usei. É porque tem aquela fase da criança dos 4 para os 5 anos, que ela mente, né? Que ela mente muito. Não é por maldade, não é com a intenção de enganar. Isso. Mas assim, tipo, cara, como assim? Já falei que não é pra mentir, você tá mentindo de volta. Vou apelar.
É isso mesmo. E sabe o que é legal? É entender essa multiformidade de Deus dentro dos ensinamentos, não é? Você está aí na sua casa, você tem duas meninas, você tem, né? Você sabe como conduzir o seu lar, né? A gente aqui em casa, enfim, cada lar é um lar diferente, mas Deus é o único e Ele traz essa beleza da multiformidade e nos traz um manual que engloba todas as famílias, todos os aspectos, todas as lutas, independente se a minha luta é diferente da sua, né? É muito legal isso. É por isso que a gente criou o canal Criança Vem com Manual. E tem muita gente nos criticando, falando assim, não, criança não vem com manual, porque criança tem a sua individualidade. Eu falei assim, sim, criança tem a sua individualidade, mas o manual da vida é para todos e ele é multiforme. Deus sabe falar com a gente de maneira individual. É por isso que criança vem com manual, adulto vem com manual. O problema é que a gente tem preguiça de ler. É verdade. É verdade mesmo. E eu vejo assim, o livro de Provérbios mesmo, né? Ele é tão rico, nos faz entender tantas coisas. E a gente precisa realmente se dedicar a isso. É aquilo que a gente falou. As pessoas, elas têm um pouco da própria falta pessoal de conhecer a palavra, de conhecer a esse Deus da palavra. E por isso não consegue multiplicar muitas vezes, né? Justamente. Mas que delícia esse papo aqui. Tá Meu Deus, ó, a gente vai ir para Curitiba, a gente quer se encontrar, viu? Vamos sim. Tomar um café. Chamar a Elô e o Marcelo para tomarem um café aqui em casa. Elô e Marcelo. A gente já escalou a casa deles, ó. A gente já vai estar lá na casa deles. Aí, Elô, eu vi que você tá aí. A Elô entrou aí, não sei se já estamos marcando a agenda. Aí, eu sei que sua casa é pequena, mas a gente... Ai, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer mesmo de coração esse tempo. Acho que a gente tem que ter mais tempos assim, né? Eu vi aqui alguns comentários. Passar. A gente nem viu o tempo passar, já foi quase uma hora. Mais de uma hora aqui a gente conversando, quase uma hora conversando. E algo assim muito muito especial do coração de Deus, né? Para a vida de cada um de nós e para a vida daqueles que estão acompanhando, né? Você que quer conhecer ainda mais os nossos trabalhos, o ministério, né? Assina aí o canal da Melina, né? Que é uma Maternidade Simples. Acompanha ela, acompanha os projetos dela. Compre o livro dessa mulher, que é demais. Compre esse livro. Depois você fala, escreve aí, digita aí, Melina. Onde compra o livro, trava aí nos comentários. Vou colocar. Isso, onde compra o seu livro, os links certinho. É um livro incrível, você pode comprar no Kindle, você pode comprar né, pela Amazon, pela Saraiva, se não me engano, né? Por vários canais. E acompanha aí ela, né, nesse projeto tão maravilhoso de instruir aí a maternidade pura e simples, com a essência divina de uma maneira muito, muito legal. E também tem o canal Criança Vem com Manual no YouTube. Acompanha a gente aqui no Instagram pelo O Mundo de Otávio, que a gente está trazendo todo dia, gente, todo dia. Pensa numa trabalheira, você tem que curtir esse negócio e compartilhar, porque Jesus amado, é muito trabalho. Eu não tenho uma equipe, gente. Eu ainda estou limitado. É eu. Só que estou editando, postando. E ainda estou fazendo um outro trabalho aí, que logo a gente vai lançar no mês de outubro, que vai ser bem legal. E aí eu vou estar divulgando aí pro pessoal. A Melina também vai estar me ajudando aí a divulgar, que é um trabalho muito legal, que vai englobar 365 dias do ano. Então vai ser legal. Tá sendo bem bacana, tá bom? Melina, foi um prazerzaço conversar contigo. Manda um beijão para sua família, para suas filhas. A gente tem muito orgulho de ser irmãos, de ter essa irmãzinha tão preciosa em Curitiba, que a gente quer muito bem, viu? Muito obrigada pelo convite, gente. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Eu creio que, em nome de Jesus, nós e muitas outras pessoas que estão trabalhando na internet, a gente vai conseguir levar uma geração de pais a voltarem os corações para os filhos da maneira que precisam realmente fazer, né, gente? Amém.